vai gravar 30 metros. Pode achar, galera. Quem? Padrinho, direito para se conversar. Pega uns 30 metros. Estando todos os vereadores presentes e havendo, portanto, número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 11ª sessão ordinária da Sessão Legislativa de 1998. Eu peço que a senhora secretária proceda à leitura do expediente da noite. Indicação número 41/98, de autoria dos vereadores Benedito Merlim, Dr. José Tadeu Almada Neto, Amauri Leme, Agenor Luiz de Souza, Darciso Aparecido de Almeida, José Oscar Pavan e Nilton Aliberto. Seja concedido um aumento salarial aos funcionários municipais. Justificativa. É do conhecimento de todos os senhores vereadores que a última vez que os funcionários municipais tiveram qualquer aumento foi na gestão passada, quando receberam um abono salarial de R$40. É de conhecimento também dos senhores vereadores que, atendendo solicitação do Executivo, nós mesmos autorizamos um aumento de quase 100% para os médicos e dentistas. É também de conhecimento dos senhores vereadores que o menor salário do município é de apenas R$157. Funcionários braçais contratados pela Prefeitura estão recebendo R$250. Esta diferença entre efetivos e contratados tem gerado diversos problemas e não é para menos, visto que a defasagem salarial é gritante. Diante desses fatos aqui expostos, solicitamos que o chefe do Executivo estude o mais breve possível um aumento salarial para todos os funcionários municipais. Requerimento número 3/98. Excelentíssima Presidenta, requeiro à mesa, nos termos das disposições regimentais, que seja oficiado a Sabesp em Botucatu, solicitando em caráter de urgência a instalação de hidrantes de frente ao prédio da Delegacia de Polícia, da Câmara Municipal, da Prefeitura, do Hospital e das escolas públicas. Justificativa. A cidade de Concha dista aproximadamente 55 quilômetros de Botucatu, local onde existe o Corpo de Bombeiros mais próximo. Quando ocorrem incêndios, ficam sem meios necessários para sequer iniciarmos um combate. Recentemente tivemos um incêndio na parte da cadeia local, vitimando um dos detentos, e não pudemos fazer nada por não contarmos com hidrante, embora já houvéssemos solicitado uma Sabesp que não o instalou. Todos sabemos que uma ação preliminar de combate ao fogo pode evitar tragédia de proporções, e se houver hidratante, com certeza a administração irá treinar pessoal para que essa ação inicial no caso de incêndio. Esperamos que a Sabesp atenda a nossa solicitação, que, segundo soubemos, não envolve custos à municipalidade. Vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Em discussão, o requerimento 03/98, de autoria do vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Na ausência de discussão, eu passo em votação da forma simbólica. Aprovado por unanimidade o requerimento formulado pelo vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini, número 3/98. Requerimento número 4/98. Excelentíssima doutora Valéria Bufani, presidente da Câmara Municipal de Conchas. Requeiro a Vossa Excelência, dispensadas as formalidades legais, seja oficiado ao deputado Quito Junqueira, solicitando seu auxílio para a doação de um veículo ao Asilo Lar São Vicente de Paulo. Justificativa. Há muito o asilo vem necessitando de um veículo para que possa transportar seus internos
Tendo em vista que todas as vezes em que se necessita fazer um referido transporte para o hospital, para exames, para Rubião Júnior e outros mais, tem a diretoria que recorrer à ambulância do hospital, o que nem sempre é possível por não estarem disponíveis, ou mesmo a particulares que às vezes os assistem. E tendo em vista também a falta de condições financeiras para a aquisição de veículo próprio, é que solicitamos seja enviado o referido ofício. Nesses termos pede deferimento o vereador Wilson Benedito de Almeida Desidério. Submeto à discussão plenária o requerimento 04/98 de autoria do vereador Wilson Desidério. Na ausência de discussão, eu submeto à votação da forma simbólica pelo plenário. Aprovado por unanimidade o requerimento 04/98 de autoria do vereador Wilson Desidério. Eu peço que a senhora secretária proceda ao parecer emitido pelas comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidades, referente às contas da Prefeitura e da Câmara Municipal do exercício de 1995. Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Saúde, Cultura e Assistência Social. Processo número 2658/26/97. Relatório do Tribunal de Contas, exercício de 1995. Parecer. Analisando os autos, concluímos que as contas prestadas pelo Executivo e pela mesa da Câmara foram aceitos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Somos, pois, de parecer favorável às contas apresentadas, opinando pela elaboração da competente resolução. É o nosso parecer, sala de sessões, 17 de abril de 1998, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Dr. Anselmo Eduardo Martellini, presidente, José Delben, vice-presidente, Darciso Aparecido de Almeida, secretário. Comissão de Saúde, Cultura e Assistência Social. Darciso Aparecido de Almeida, presidente, Dr. Anselmo Eduardo Martellini, vice-presidente, Calil Chaguli, secretário. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Contas do exercício de 1995, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, número 2658/26/96. Relatório parecer. Trata-se do exame das contas do município de Conchas, exercício do ano de 1995, corresponde à análise dos atos do Executivo e Legislativo. O bem lançado parecer do ilustre presidente e relator, Dr. Antônio Roque Cittadini, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, demonstra a perfeita ordem das contas municipais, não comportando censura. Tendo em vista o rigor técnico pela qual as contas foram analisadas, cumpre a esta comissão, a teor do que dispõe o artigo 295 do Regimento Interno, ratificá-las in toto. Cumpre, por oportuno, deixar consignados cumprimentos ao ex-prefeito municipal, Dr. Antônio Miguel, e ao ex-presidente desta Casa Legislativa, Dr. Anselmo Eduardo Martellini, e membros da mesa, senhores Ângelo Ivo Valdrigo e Mário Cassimiro Diniz, pela forma correta, competente e honesta que cuidaram do dinheiro público. Num país assolado por escândalos de malversação da coisa pública, é extremamente gratificante constatar que em Conchas se administrou com honestidade e probidade. Assim exposto, esta comissão opina pela aprovação do parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, requerendo de Vossa Excelência apresentá-lo ao plenário para discussão e votação. Cumpridas tais formalidades, a resolução de Vossa Excelência. É o nosso relatório e parecer. Sala de Sessões, 22 de abril de 1998,
Vereadores Wilson Benedito de Almeida Desidério, presidente, Calil Chaguri, vice-presidente, José Tadeu Almada Neto, relator. Tendo em vista os pareceres emitidos favoravelmente pelas comissões, eu submeto ao plenário a discussão dos pareceres emitidos. Na ausência de discussão, eu submeto à votação da forma simbólica a aprovação dos pareceres emitidos pelas comissões. Aprovado por unanimidade os pareceres emitidos pelas comissões permanentes sobre as contas do exercício de 1995 da Prefeitura Municipal e da Câmara. Não havendo mais matérias para serem lidas no expediente, passamos para o grande expediente, no qual convido o vereador Tadeu Neder para ocupar a tribuna em tema livre. Senhora Presidenta, senhores vereadores, inicialmente eu gostaria de parabenizar o senhor prefeito municipal pelo início da campanha. Houve um mutirão de limpeza nos terrenos de forma a combater a dengue. Tenho insistentemente cobrado tais providências e me parece que a prefeitura iniciou esse trabalho. É importante que a população corresponda ao trabalho efetuado pela prefeitura, de forma a não deixar somente a ela, prefeitura municipal, a responsabilidade pela limpeza dos lotes, os cuidados necessários, principalmente para se evitar a dengue em nossa cidade. Certamente, esse meu reconhecimento pela ação da prefeitura não me impede de tornar a cobrar novas providências nesse sentido. Senhora Presidente, senhores vereadores, tomo a liberdade também de tocar num assunto referente ao projeto de lei que foi apresentado nesta casa pelo ilustre vereador Dr. Anselmo Eduardo Martelini, que cuida justamente da cassação, da fiscalização, da autorização para estabelecimentos comerciais, notadamente no ramo de bares. Então, o projeto ele disciplina a instalação desses estabelecimentos nas proximidades de escolas, entidades que abrigam menores de idade. Fui procurado por alguns comerciantes preocupados com tal projeto. Tive o cuidado de esclarecer a esses comerciantes que a lei já existe na esfera penal. O maior rigor já está previsto em lei. O projeto, tão somente, ele disciplina na esfera administrativa da nossa prefeitura e dá uma mexida no bolso daquele comerciante que ousar vender ou ousar descumprir aquilo que nós já temos previsto em lei. Ou seja, punir com rigor a venda de bebidas alcoólicas a menores. Desta forma, procurei explicar aos nossos comerciantes que não haveria motivo de preocupação a todo comerciante honesto e que se preocupa com o bem-estar da coletividade. Ou seja, aquele que continuar cumprindo a lei não tem que se preocupar com uma lei que ainda vai ser aprovada e discutida nesta casa. Uma lei até que nós vamos ter a oportunidade de apresentar algumas sugestões ao seu subscritor, inclusive uma que eu já faço nesse momento, é que, não através de emenda, que poderia ser feito, mas através de uma sugestão, já que o projeto é de autoria do Dr. Anselmo, mas eu apresentaria uma sugestão no sentido de acrescentar, além da venda de bebidas alcoólicas a menores, que também se proibisse a prática de jogos nesses estabelecimentos situados ou assim instalados nas proximidades de colégios, como justificativa, porque o jogo, obviamente, ele é um atrativo e vai desviar a atenção dos
estudantes que certamente vão despender um tempinho lá fora e vão ficar nas aulas. Eu acredito que qualquer educador sofre esse tipo de problema e a sugestão fica feita. Por outro lado, também recebi algumas reclamações quanto ao atendimento do nosso posto de saúde. Pessoas com horário marcado comparecem naquele horário que teria início o atendimento não se faz naquele horário, vem uma orientação para comparecer 1 hora mais tarde, a pessoa retorna 1 hora mais tarde, é adiado de novo esse atendimento. Mulheres com exame pré-natal são orientadas a comparecer depois de um mês. Enfim, são crianças que ficam no vai e vem. São mulheres gestantes que fazem um curso pré-natal e não podem esperar certamente 2 meses, 1 mês para ter sequência de tratamento. Então, seria bom que o senhor coordenador municipal de saúde se certificasse se esses problemas estão efetivamente ocorrendo e, havendo ocorrência, que tomasse algumas providências. Por outro lado, alguns fatos ocorridos no nosso país me levaram a uma reflexão e, de certa forma, eu iria me pronunciar a respeito de alguns fatos, algumas indagações que surgem no nosso dia a dia e que, de certa forma, implicam diretamente na nossa vida de vereador, tal qual somos homens públicos. Eu fiquei um pouco surpreso e comecei a me indagar que país é este que somente serve para atacar as pessoas, criticá-las por eventuais deslizes, e quando existe a hora do elogio, não é feito. Que país é esse que só reconhece a grandeza de certos homens públicos quando eles são enterrados, como tal qual estamos vendo a nação chorando pela perda de um jovem líder no nosso Congresso Nacional? Daí que eu li no nosso jornal aqui uma notícia: a administração anterior não pagou desapropriações. E eu volto à indagação que eu fiz em algumas sessões passadas: a quem interessa esse tipo de notícia? Eu indago novamente: a quem interessa? Porque momentos antes de vir para esta sessão, eu me encontrei com o senhor prefeito municipal e, dentre outros assuntos, indagando os problemas da nossa cidade, aquilo que nós tínhamos, as novidades que ele podia nos adiantar, eu toquei nesse assunto e ele claramente me disse que não partiu da administração dele. Então eu volto à indagação: a quem interessa levantar certas questões de forma a atacar a administração anterior e acirrar ânimos que já se encontram acalmados? Eu li a notícia fala em 8 desapropriações efetuadas há vários anos. Pela leitura se percebe que nenhuma dessas desapropriações foi feita na gestão do Dr. Antônio Miguel, nosso ex-prefeito municipal. Também não tenho nenhuma crítica a fazer aos prefeitos que o antecederam e fizeram essas desapropriações. Até porque, se alguma desapropriação foi feita para o bem da cidade, com o objetivo de alguma coisa construir nessas terras, nesses imóveis. O fato da administração anterior não ter pago estas desapropriações certamente decorrem de dificuldades dessas que a atual administração vem encontrando, de várias razões. As dificuldades financeiras, existem outras obras mais importantes. É justo que os desapropriados recebam, nada mais justo. Tiveram
foram despossuídos de seus bens, e nada mais justo que a administração arque com essa responsabilidade. Então, eu apenas coloco essa questão a quem interessa esse tipo de notícia, no momento em que a atual administração não vem sofrendo cobranças de promessas, por exemplo, feitas em campanha. Tudo aquilo que nós pedimos nessa casa, seja através de pronunciamentos, sejam através das indicações, são questões pequenas, ao alcance da municipalidade. Ninguém está aqui pedindo absurdo. Não estamos cobrando do senhor prefeito o impossível. E não vamos cobrar também que ele pague imediatamente essas desapropriações. Eu garanto, se dinheiro houvesse, ele pagaria. Não tenho menor, assim como a anterior, também teria agido dessa maneira. Agora, colocar de forma até certo ponto irresponsável, nós não podemos concordar. Esta casa, representada por vereadores de vários partidos políticos, tem demonstrado maturidade suficiente para discutir as questões que efetivamente interessam a cidade de Conchas. E aquilo que vai de encontro ao futuro de Conchas, não ao passado de Conchas. Então, eu faço esse pronunciamento nesse sentido, que um pouco de cautela, para que tudo aquilo que todos os vereadores dessa casa têm feito, têm tentado realizar, não seja colocado na vala comum dos despossuídos de razão. Vem também, no final, falando que dívidas do INSS e Fundo de Garantia não foram pagas. Realmente, ficaram dívidas de várias administrações. Alguém deve porque quer? Não. Realmente as dificuldades existem. Será que a atual administração também não foi obrigada a deixar de pagar alguns impostos? Recolher INSS e Fundo de Garantia? Com toda certeza sim. Existiram outras prioridades. Então vamos respeitar essas situações e colocar essas matérias de forma mais cautelosas, de modo a não acirrar ânimos e não despertar aquelas desnecessárias paixões. Era só, senhora presidente, senhores vereadores. Em sequência aos trabalhos, eu convido o vereador Dr. Anselmo Eduardo Martelinho a ocupar a tribuna em tema livre. Senhora presidente, senhores vereadores, inicialmente eu gostaria de salientar que nós já estamos com uma lei nova em vigor sobre crimes ambientais. A lei lá de 1605, de fevereiro deste ano, que define várias modalidades desse tipo de crime. Principalmente, como tem ocorrido em nossa região, referente à caça, pesca, extração de minérios, argila e outros. E agora, inovando, essa lei traz também como crime soltar balões. Nós estamos perto das festas juninas. Soltar, portar, fabricar balões agora passa a ser crime debaixo dessa lei. Também proteção à flora, nós temos crimes de corte de árvores, de florestas, de áreas especialmente protegidas. Então eu alerto a população, principalmente aqueles que estão nesse ramo de atividade, para que se precavenham. Outra coisa também que eu esqueci, o uso de motosserra passa a ser crime também, se não houver autorização. Eles se precavenham, procurem se inteirar sobre todo o teor dessa lei, pois nós temos recebido várias vezes já policiais florestais na delegacia, trazendo pessoas infringindo a lei, às vezes até por ignorância, por ignorar. Então, todos que costumam atuar nessas áreas, que se precavendo. Bem, sobre o requerimento que eu apresentei hoje, pedindo à Sabesp instalar hidrantes em nossa cidade, é uma medida que necessita com urgência.
Eu havia já pedido a Sabesp, tempos atrás, um hidrante de fronte à delegacia. Não fui atendido, fiz por escrito, não fui atendido, não recebi sequer uma consideração da Sabesp a respeito disso. Eu sei que várias delegacias possuem esses hidrantes e não sei por que em Conchas não se instalou. Quizá tivesse instalado e nós não teríamos uma vítima fatal na rebelião que houve na cadeia. O bombeiro levou mais de 1 hora para chegar, porque ele tem que vir de Botucatu. Então eu aproveitei no requerimento e já estendi esse pedido para outros prédios públicos dessa cidade, como a nossa Câmara, que possui documentos e que, em caso de incêndio, se a gente tiver um hidrante, pode ser imediatamente contido. Prefeitura, hospital e as escolas nossas, estaduais e municipais. Agradeço até a aprovação por essa casa. Aproveitando agradecer, eu agradeço a Comissão de Finanças e Orçamento pelo elogio à nossa administração aqui no biênio passado como presidente dessa casa, e também com certeza no próximo biênio nós estaremos falando mesmo do atual mesmo. Eu também gostaria de me manifestar a respeito do passamento desse jovem líder político, Luiz Eduardo Magalhães, que de repente morreu após fazer o exercício físico. Ao mesmo tempo alertar, isso aí serve de alerta a todos nós que estamos nessa vida sedentária, preocupados com os afazeres diários, e nos esquecemos da saúde, e quando acontece, como ocorreu com ele, não tem mais remédio. Então, que essa morte, que é uma infelicidade, sirva de um alerta a todos nós para que cuidemos mais da nossa saúde. E também pelo passamento do grande trator político que foi esse Sérgio Mota, que fez uma inovação total no setor das telecomunicações e que foi o braço direito do nosso Fernando Henrique, esse modelo político que ele administra no nosso país. E também já sentido, porque eu acabei de saber que o nosso grande escritor Jorge Amado acaba de ser internado com infarto também. Então, parece que a coisa não anda muito boa lá do lado do norte e nordeste. Sobre o Conselho Tutelar, que eu estava vendo nesse jornal Alerta, parece que eu me engano do articulista aí, que ainda não foi criado, ele está sendo discutido nessa casa, e aproveito a pedir aos nossos colegas aqui que deem uma lida no projeto e apresentem algumas soluções para que a gente até o final do mês possa apresentar algumas emendas para aprimorar esse projeto e aprová-lo ainda esse mês. Gostaria de falar também sobre o projeto de lei que talvez entre em votação hoje, não sei se vai deverá entrar, sobre uma mentoria sobre bebidas alcoólicas, dizendo e ratificando o que já disse aqui o vereador José Tadeu. Os comerciantes honestos não precisam se preocupar, podem continuar a ter vida normal. Não vai ser fechado nenhum estabelecimento que esteja andando dentro da lei. Simplesmente aqueles que ousarem descumprir a lei correrão o risco de se ver apenado com uma multa alta, além de ter a licença cassada. E aqueles estabelecimentos que estão de frente às escolas, às creches, esses, se venderem, eles vão fechar, vão ter que ser transferidos daquele local na primeira vez. A segunda vez eles terão também as penalidades previstas na legislação. Só que nós estamos, conforme o parecer da nossa comissão, que deverá ser lido daqui a pouco no plenário, nós estamos preocupados com a execução dessa lei, pois nós procuramos nos inteirar e a prefeitura não conta no momento com nenhum fiscal. O último fiscal que a prefeitura tinha era o Vicente e se aposentou. Então a preocupação nossa é muito grande. Nós já levamos essa preocupação ao seu prefeito e já tomamos conhecimento agora também através do jornal que ele abriu concurso para 2 vagas de fiscais. Mas eu vou pôr um reparo nesse concurso, porque eu acho o seguinte: o cargo de fiscal é um cargo que exige uma dedicação muito grande e haverá várias controvérsias, vários empecilhos para que o profissional exerça suas funções. E eu abri o jornal e vi na relação aqui do concurso que o fiscal, 2 vagas fiscais, fiscal com salário de R$ 202,79. Eu acredito que dificilmente alguém vai aceitar um encargo com um ônus tão grande que é do fiscal para receber um salário tão ínfimo.
E quem se submeter a isso, com certeza não irá desempenhar bem suas funções. Ao mesmo tempo, a gente vê mecânico, R$ 897, um salário razoável. Psicólogo, 372. Aí uma distorção, porque a psicóloga exige nível superior e vai ganhar quase a metade, aliás, menos da metade do que o mecânico. Então eu acredito que seria a hora, e isso serve como uma sugestão nossa, para que o senhor prefeito analise e reestruture essa faixa salarial desses cargos, para que eles possam servir de atrativos e a gente possa realmente contar com funcionários capazes e qualificados para exercer essa função. Eu acredito que vai ser perda de tempo abrir um concurso com um salário desse. A disputa vai interessar o pessoal talvez não qualificado para esse serviço. E se for exercer, dentro de algum tempo não vai ter mais nenhum ânimo para continuar exercendo, devido ao ônus que esse cargo requer. Também nós estivemos conversando com o Jomino, com o Trump e com o senhor prefeito. Nós já estivemos nessa tribuna várias vezes na gestão passada, na administração passada, solicitando a abertura de um concurso para a Guarda Municipal. Por quê? Porque Conchas é um dos poucos municípios do estado de São Paulo que não tem uma Guarda Municipal. Será que Conchas não precisa? Precisa, e muito. Certo? Todos nós sabemos que o pouco efetivo que tem a Polícia Militar e a Polícia Civil. Mas isso quer dizer que a Guarda Municipal vai então cobrir essas vagas? Não. A Guarda Municipal não vai exercer as funções nem da Polícia Civil e nem da Polícia Militar. Acontece que a Guarda Municipal tem funções já determinadas pela lei orgânica, pela lei aprovada já por essa casa, tempos atrás, e ela serve para auxiliar tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar. Embora em algumas cidades ela realmente exerça uma função mais ativa mediante a criminalidade, porque nada impede que o Guarda Municipal prenda alguém flagrante, sendo que a Constituição garante que qualquer pessoa pode prender qualquer um em flagrante. Então ela poderia até prender. Mas nós precisamos da Guarda Municipal porque nós temos escolas que necessitariam de guardas municipais de frente, orientando as crianças, auxiliando, verificando o que está acontecendo para passar essas informações para a polícia. Nós precisamos da Guarda Municipal na Praça Tiradentes, onde os jovens se reúnem e nós não temos condições de ficar lá sábado a noite inteira, domingo, sexta. Então as poucas passadas que nós damos lá não tem resultado maior. Se a gente tiver a Guarda Municipal lá trabalhando em conjunto com a gente, o serviço vai sair mais produtivo. E por aí afora, a Guarda Municipal é uma necessidade. Não adianta a gente ficar relutando. Acho que chegou a hora do seu prefeito tomar uma posição, assumir esse encargo, explicando à população da necessidade dessa guarda. Eu tenho a certeza que se houver uma campanha no município, muita gente irá até se oferecer para colaborar com essa Guarda Municipal. Pois a gente sabe que até firmas particulares têm agido em várias cidades cobrando das casas sem o resultado prático, com os crimes continuando a aumentar e sem nenhum resultado. Então é preferível que a prefeitura arme com esse ônus, crie essa guarda e que a gente vai poder melhorar bastante a segurança. Queria também, aproveitando, dizer que, através do presidente do PSDB, eu recebi umas anotações a respeito de uma figura conchense que me era desconhecida, não sei se é do conhecimento dos senhores, chamada Josefina Joana Baldassi. Essa senhora foi professora primária, secundária e poetisa, como disse o nosso grande psiquiatra e professor Paulo Fraletti. Foi através dele que nos foi encaminhado pelo Mateus, e ele faz aqui um apanhado sintetizado da vida dessa senhora, que foi uma grande poetisa, teve vários poemas escritos, e, pelo que a gente sabe, não teve nunca uma homenagem aqui em Conchas. Então a gente pretende agora, nos próximos dias, preparar alguma homenagem a essa poetisa conchense,
quem sabe com uma denominação de rua ou algo parecido. Nós vamos estudar isso. É só isso, senhor presidente. Dando sequência aos trabalhos, eu convido o vice-presidente José Estrapalão para me substituir na presidência para que eu possa ocupar a tribuna em tema livre. Senhor presidente, nobres colegas, o que me traz aqui nessa tribuna hoje são alguns assuntos diversos. Primeiramente, eu gostaria de elogiar a atitude do senhor prefeito municipal, no sentido de estar respondendo a esta Casa de Leis a todas as indicações formuladas pelos vereadores, dando pelo menos uma satisfação do que é possível e do que não é possível fazer. Com relação à minha indicação 2198, o seu prefeito municipal respondeu que está sendo estudado pela Coordenadoria de Obras para possível atendimento. Eu fiquei sabendo hoje, através de um popular, me parece que as máquinas já começaram a restaurar a Estrada dos Pulins. Houve uma paralisação, parece que em virtude da quebra da lâmina da máquina, mas eu creio que dentro do possível, mais breve, entre esses dias, eu creio que as obras serão retomadas e a restauração dessa estrada tão almejada por aqueles moradores será realmente concluída. Fica aqui o meu agradecimento, senhor prefeito, com relação a isso. Entretanto, vale ressaltar que, com relação à indicação número 1598 de minha autoria, datada de 16 de março de 1998, que solicitou ao senhor prefeito uma pequena coisa, infelizmente eu não pude me contentar com a resposta e creio que os moradores do bairro Pulis também não podem ficar contentes com a resposta evasiva que veio da prefeitura nesse sentido. A indicação trata-se da solicitação ao atendimento do transporte escolar pelo ônibus da prefeitura até a porta do sítio Boa Vista do senhor Leonardo Guzmão, no bairro Água da Onça, em Conchas, para que essa indicação foi encaminhada para a prefeitura, e a prefeitura, em data de 13 de abril agora, ela respondeu dizendo que infelizmente não é possível atender a indicação, e que referida distância solicitada de apenas 1 quilômetro não é muito grande para que os alunos possam ir para frequentar as aulas. Eu quero deixar aqui registrada a minha indignação ante a resposta evasiva trazida pela Prefeitura Municipal, o que muito eu quero lamentar pelos moradores lá da Água da Onça, porque 1 quilômetro de distância, senhores vereadores, é impossível que cause gastos para a Prefeitura Municipal o suficiente para simplesmente falar que 5 crianças devem andar no barro em situações climáticas desfavoráveis para pegar o ônibus, coisa que esse ônibus até dezembro do ano passado atendia essas 5 crianças. Por que cortar esse transporte de 1 quilômetro para essas 5 crianças sem justa causa a partir de janeiro e simplesmente responder que a distância não é muito grande? Eu acho um tanto quanto penoso uma resposta dessa, principalmente pelo fato que o que a gente não deseja para os nossos filhos, o que a gente não deseja para os filhos dos nossos amigos, nós não devemos desejar para os filhos dos nossos vizinhos. Então, eu gostaria que o senhor prefeito municipal repensasse a indicação 15/98 enviada, porque não é uma solicitação simplesmente para atender a um morador, mas sim 5 crianças que têm que andar 1 quilômetro aproximadamente, no meio do mato, no meio de uma estrada cheia de buraco, de lama, numa situação totalmente desfavorável. Eu tenho certeza que se fosse filho de amigos do prefeito e filhos
do próprio senhor prefeito municipal, ele não acharia que a distância era tão curta assim. Então, eu gostaria que o senhor prefeito repensasse com carinho com relação a essa situação, para que realmente essas crianças tenham condições normais, como as demais crianças que se utilizam desse transporte público, para chegar em condições higiênicas também na escola, e não chegarem cheia de lama e em condições totalmente desfavoráveis. Outro assunto que me chamou a atenção é que 60% dos senhores vereadores assinaram hoje uma indicação pedindo e solicitando à Prefeitura Municipal o aumento salarial dos funcionários públicos. Os funcionários públicos municipais realmente passam por momentos difíceis, com salários pagos e com uma situação totalmente problemática, haja vista a situação financeira da Prefeitura. Mas juntando a indicação dos senhores vereadores, junto com o edital do concurso público 03/98 que está no jornal, eu gostaria de deixar aqui uma sugestão. Se nós não temos dinheiro, solução tem que existir. Eu acho que para tudo existe saída quando se busca uma solução, principalmente uma solução com união, uma solução em conjunto. E fica aqui então a minha sugestão para que o senhor prefeito municipal, quando pense em aumento salarial dos funcionários públicos, pense em aumento salarial dos funcionários públicos sem disparidade salarial. O que nós estamos verificando com o edital que foi publicado no jornal é que o funcionalismo público, além de estar com pagos salários, ele ainda está numa situação degradante. Uma pessoa que tem, como o próprio nobre vereador Eleutor Nação já enfatizou aqui nesta tribuna, como que pode um mecânico ganhar R$ 897,36 da Prefeitura Municipal, mas sim organização do seu quadro funcional. Enquanto a Prefeitura Municipal não organizar os seus contratos de trabalho com os funcionários e realmente organizá-los de uma forma que não haja disparidade salarial entre pessoas de profissões até iguais ganhando salários diferentes, nós nunca vamos chegar realmente num aumento real e numa justiça social para esses funcionários. Então fica aqui a nossa sugestão para que o senhor prefeito municipal realmente repense seriamente nesse assunto, porque é um assunto prioritário e que realmente vem de encontro com o que o PSDB vem buscando a nível estadual e federal, que é a justiça social, começando dentro da casa. Me permite uma parte só? Pois não, vereador. Senhor prefeito. Senhor Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria que Vossa Excelência, por favor, foi citado um percentual, 60% dos vereadores que estavam a favor. Como seria isso? Por favor, eu gostaria de entender melhor isso, se só 60% que estão a favor desse nobre vereador Pois não. Eu estou me referindo a 60% com relação à indicação. A indicação foi assinada por 60% dos vereadores, não foi 100%. Pois não, mas não quer dizer, com isso eu creio que os demais vereadores que não assinaram a indicação estejam contra o aumento salarial. Creio isso e até praticamente afirmo quase que não de tudo. Mas como Vossa Excelência pode até constatar, que usando a tribuna livre, em sessão passada, eu fui um dos primeiros que pedi o aumento do salário também. Então eu gostaria também de assinar isso aí junto, em conjunto. E também pedi. Certo? Então eu gostaria de ficar fora, porque senão dá a impressão que tem 60% só. Entende? Se é o que eu entendi, né? Então eu gostaria também de participar disso. Vossa Excelência. Eu creio que a indicação deve ser dirigida, a assinatura, para os subscritores da mesma, para que o senhor faça realmente a adesão oportuna. Outro assunto que me trouxe para essa tribuna é com relação ao projeto de lei 15/98,
que foi encaminhado pela Prefeitura Municipal para a Câmara, em regime de urgência, pedindo a criação do cargo em comissão de assistente da Coordenadoria Municipal de Assistência Social. Senhores vereadores, eu gostaria aqui de fazer um alerta aos senhores que, no meu entender, e de acordo com as pesquisas que eu fiz nesses últimos dias, eu entendo que não existe legalidade nesse projeto, tendo em vista que não existe criação de cargo de comissão para cargos hierarquicamente subalternos. Cargo de comissão é cargo de confiança, é cargo à disposição de alguém. Esse cargo só pode ser criado em comissão quando é um cargo de secretaria, coordenadoria ou assessoria direta, não imediata. Não mediata, aliás. Então eu quero crer que os senhores vereadores realmente observarão que o projeto de lei 15/98 deverá ser estudado de maneira cuidadosa para que a Câmara Municipal não caia em eventual erro legal e irregular perante talvez até um equívoco da Prefeitura. Por fim, eu gostaria de anotar e me congratular com o nobre vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini pela iniciativa do projeto de lei 04/98, que dispõe sobre a instalação e funcionamento de estabelecimento comercial ambulante ou similares e estabelece sanções. Eu só gostaria aqui, nobre vereador, de deixar sugerido, tanto para o senhor que é o autor do projeto, como para os demais vereadores, que eu creio que é totalmente elogiável o projeto e ele deve ser aprovado. Porém, eu gostaria de deixar algumas sugestões, porque eu creio que mesmo que exista uma norma legal jurídica já prevendo sanções correspondentes para venda e fornecimento de bebidas alcoólicas para menores, embora essa lei seja criada a nível administrativo, eu creio que ela não pode ser genérica demais, e toda vez que a lei é aplicada genérica demais, ela comete injustiças. Porque no caso em concreto que a gente vai achar na rua, que o fiscal vai achar na rua, leva a situações que podem criar desigualdades e injustiças de um caso para o outro. Então eu acho que a lei não pode ser genérica demais. Ela tem que ser genérica, mas ao mesmo tempo ela tem que trazer especificações, ela tem que trazer atenuantes, ela tem que trazer agravantes, ela tem que dar condições de realmente o fiscal poder adaptar o caso concreto para aquele determinado estabelecimento. Então eu gostaria de deixar aqui a minha sugestão com relação a que se crie artigos, parágrafos e incisos nesse projeto, criando atenuantes no seguinte sentido. Não é a mesma coisa você pegar um estabelecimento comercial proprietário, autuar ele R$5.000, vendendo bebida alcoólica para um menor de 17 anos, que é enorme e aparenta ter 20. A situação é diferente quando você vê um estabelecimento comercial vendendo bebida alcoólica para um menor de 12 anos. Existem N situações que levam a um agravante ou um atenuante da situação. Eu acho que se o menor de 16 anos, aliás, o de 16 a 17, se ele pode votar hoje em dia, se ele pode tirar uma carta de habilitação, eu acho que seria injusto punir rigorosamente um estabelecimento comercial que está vendendo uma bebida alcoólica para um menor de 16 a 17 com o mesmo rigor que fosse estar vendendo para uma criança de 12 anos. Então eu acho que essas situações devem ser especificadas dentro da lei para que não haja injustiças futuras. Porque eu acho que vender bebida alcoólica para um menor de 15 a 16 anos tem um agravante. 16 a 17 existe outra situação. E para uma criança, que de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente é aquela considerada até os 12 anos de idade, é outra situação. E até mesmo o teor alcoólico que é vendido. Você vender uma cerveja que tem um teor alcoólico mínimo
para um menor de 18 anos, eu acho que existe uma lesividade jurídica aí menor do que se você vender um copo de pinga. Então eu acho que tem muita coisa que pode ser prevista de uma forma a trazer um pouco mais de clareza para a aplicação dessa lei. Eu acho que realmente as penas devem ser severas. A doutora Salma está de parabéns de ter realmente forçado uma sanção dura contra os estabelecimentos que teimem em continuar vendendo bebidas alcoólicas a menores, mas nós não podemos também deixar de especificar as situações que possam vir a ocorrer no caso concreto quando for realmente aplicada essa sanção administrativa contra o estabelecimento. Permita uma parte, senhor? Pois não. Senhor presidente, senhores vereadores, a respeito da sugestão da nossa vereadora agora sobre esse projeto de lei, eu gostaria de dizer que, ao elaborá-lo, a gente tomou por base a legislação penal que não difere a idade do menor para a punição. Ela simplesmente fala vender bebida alcoólica a menor de 18 anos. Então a gente procurou tomar por base para que não cause confusão até na hora da aplicação de uma penalidade, porque sempre haverá a dúvida, mas ele aparenta ter 18 anos. Então o que a gente quer é que realmente os comerciantes se precavenham. Se eles não tiverem certeza que a pessoa é maior de 18 anos, que peça o documento. Todo o cidadão é obrigado a andar com um documento de identidade. Ele pedirá uma identificação. Eu acho muito louvável essa ideia de se diferir para aplicar penalidade, mas acho muito difícil da gente conseguir isso aqui no município de Concha. Então vai ser muito difícil a gente aplicar penalidade, porque ele vendeu para 13, para 14, para 15. Eu acho que a gente encontraria muita dificuldade. Talvez, se algum vereador tiver alguma sugestão no sentido de se melhorar essa lei nesse sentido, eu acho que a gente poderia discutir. Mas eu acredito, como a própria lei penal encontrou a dificuldade, nós também encontraríamos na parte administrativa. Embora não há dúvida de que, na maioria das vezes, o menor de 16, 17 anos, o malefício talvez não seja tanto na gestão da bebida para ele como uma criança de 10 anos. Hoje em dia, a gente vê todos esses jovens bebendo cerveja. Mas, então foi por isso que a gente simplesmente generalizou, procurando coibir todos. Desde que seja menor, não pode vender. Essa foi a ideia nossa, senhor. Exatamente com relação à generalidade da lei de contravenções penais que exatamente me levou a sugerir tal medida, porque a lei, nas contravenções penais no artigo 63, ela fala de uma forma tão genérica que cabe ao Poder Judiciário depois sair corrigindo e trazendo realmente justiça para o caso em concreto através das jurisprudências. Então nós temos inúmeras jurisprudências no tribunal afirmando por unanimidade que quando os menores encorpados, altos e facilmente se passam por maiores, logo os comerciantes são absolvidos na justiça por erro de fato ou de direito. Então se o próprio Poder Judiciário tem uma elasticidade com relação a esse julgamento, não mais se diga com relação à sanção administrativa, que eu também creio que deve seguir algumas balizas nesse sentido. Fica aqui então a minha sugestão. Pois não. Senhor presidente, simplesmente para acrescentar que a gente não pode se esquecer que hoje, depois da nova Constituição, todos têm direito à ampla defesa. Então, se por acaso ocorrer um desses casos, da venda ser para um menor que aparente ser maior, eu creio que numa defesa administrativa isso será apreciado pela administração, com certeza. Mas tudo tem que ser previsto legalmente, né, nobre vereador? É só isso que eu gostaria de me manifestar. Não havendo mais orador para fazer o uso da tribuna livre, teremos um intervalo de 15 minutos, onde serão sorteados 2 prêmios, depois em seguida a ordem do dia. Reabrindo os trabalhos da noite e passando para a ordem do dia, passamos à segunda discussão do projeto de decreto legislativo 004/98,
que teve pareceres favoráveis emitidos pelas comissões permanentes e que dispõe sobre homenagem aos falecidos vereadores Luiz Delbem e Orlando Luvisotto e dá outras providências. Eu passo em discussão ao plenário. Na ausência de discussão, eu passo em segunda e última votação o projeto de decreto legislativo 004/98, que exige para sua aprovação maioria qualificada de 2/3, da forma simbólica. Aprovado por unanimidade por 12 votos a 0 em segunda e última votação, o projeto de decreto legislativo 004/98 de autoria da mesa. Não havendo mais proposições em matérias a serem discutidas e votadas pelo plenário, eu passo a palavra aos senhores vereadores em explicação pessoal. Com a palavra o vereador Darciso Aparecido Leite de Almeida. Senhora Presidenta, nobres colegas, eu gostaria novamente de falar a respeito das dificuldades que se encontra a judiativa da estrada. Eu fico até envergonhado de estar sempre repetitivo aqui isso aí, que as máquinas voltaram sem concluir serviço lá, onde que tenho para testemunhar o senhor Aziz Chagur, pai do nobre colega aqui, arrumando a estrada que vai para a sua residência na fazenda Morro Azul, uma pá, uma enxada. Então isso está aí. É bastante lamentável a coisa dessa, está lá para os senhores perceberem a situação que se encontra a estrada do Morro Azul. Não a estrada particular do seu Aziz, é a estrada que vai ao Morro Azul, onde serve uma grande população de Judiratiba. Então, está lá, isso é barbaridade. Então, eu gostaria que o senhor prefeito desse uma atenção e mandasse o coordenador distrital averiguar melhor isso aí, enfim, fazer esse serviço de acordo lá. Por um outro lado também, eu tive uma reclamação agora à tarde, a respeito da saúde, bem lembrado aí como o nobre colega Néder, se me fala a memória. Então, a respeito de um paciente que foi dispensado lá do hospital por já motivo de alta, mas ele é de Judiratiba. Então, onde que na ambulância não conduziu, ele não estava bem, do orelhão ligou para a casa dele, que ele estava sem condição, ia até desmaiar na praça aí, que a doutora, então, tinha liberado ele, e sem ambulância nenhuma. Onde eu falei, gostaria de falar com o Elias, não se encontrava, onde eu consegui falar com o Zé Maria, e pedi que solução fosse tomada, onde que ele falou, Darciso, eu saí de lá e não sei bem. Então, doutora Rosana, talvez esses médicos que vêm de fora, não tenham bem o conhecimento, pensa que a pessoa é daqui da cidade e é do sítio onde que a pessoa se encontrava na praça, onde que eu providenciei condução, onde não tinha ambulância aqui realmente para transportar, para Judiratiba, a ambulância trouxe até na praça e soltou na praça. Eu acho isso estranho um negócio desse, pessoa já de idade. Então, onde que o Zé Maria me autorizou a pegar a ambulância de Judiratiba, imediatamente o nosso motorista veio e buscou a pessoa, até por sinal da Câmara eu liguei aqui para ver se já tinha atendido a pessoa. Então, eu gostaria que esses médicos de fora, que não tem muito conhecimento do povo nosso, por sinal, ainda falei com a doutora perguntou se era um alcoólatra, eu falei, de jeito nenhum, e mesmo que fosse um alcoólatra, então, gostaria que essas coisas fossem tomadas providência. Não é culpa do Elias, nem do Zé Maria, é culpa médica. Então, eu gostaria de deixar esse apelo aí, que quando isso acontecer, que não acontecesse mais. E também gostaria de dizer a respeito também do ônibus que circula para o Morro Azul, nessa mesma estrada que eu disse há instante, onde vem encalhando o ônibus. Por sinal, semana passada mesmo encalhou, onde tem um pessoal de idade que viaja nesse ônibus. Já na gestão passada a gente já levava. A gente sabe que tem um destino, enfim, o repasse para o escolar. Então é pagado
a empresa, enfim, para o escolar. Mas vamos abrir um pouco de mão para esse pessoal de idoso. Tem pessoas de 70, 80 anos viajando com sua mala de compra. Isso eu acho uma barbaridade, onde que o ônibus passa, o coordenador cortou, o senhor prefeito cortou, não permite que suba. O ônibus sobe com 6, 7 alunos para o Morro Azul. Passa por essas pessoas e não leva. Pessoas de 70, 60 anos que moram, residem naquele local. Então, eu acho, tudo bem, é da educação, mas o ônibus vai batendo lata. Que leve esse pessoal. Que leve, não custa nada, eu acho que não vai acarretar nada. O senhor prefeito, que põe a mão na consciência e que averigue isso aí. Então, é lamentável um negócio desse acontecer. Eu tenho passado por lá, o pessoal está revoltante. Então, que abrisse mão por isso aí. Que o ônibus vai vazio praticamente. Meia dúzia de alunos. E não é culpa dos motoristas, é ordem do coordenador distrital, é ordem do seu prefeito. Eu até falei que ia conversar melhor para que enfim, que libere esse pessoalzinho. São poucos, são meia dúzia de pessoas que utilizam uma vez, vêm fazer suas compras criativas, então é lamentável passar e não levar esse pessoal. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Na ausência, com a palavra o vereador Calil Chaguri. Senhora Presidenta, nobres colegas, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte, sobre esse tema que está no jornal: a administração anterior não pagou desapropriações. É que o nobre colega vereador Dr. Tadeu ressaltou. Eu acho que deve ser publicado, sim. Deve sim, porque é o seguinte, para que isso evite perto de eleições, fazer desapropriações que depois venham a ferir aos cofres municipais. Assim como está acontecendo com o hospital, em que a gente é testemunha disso, uma desapropriação, com um caso da erro, que ficou até hoje, e é uma coisa que está ferindo. Então eu acho que tem que sim ser colocado sempre, para que o povo fique sempre a par daquilo que está acontecendo. Não simplesmente as desapropriações fica por isso que eles dizem, não vamos culpar esses ou aqueles. Mas eu acho que deve ser sempre publicado em notícias verdadeiras, não mentirosas, não enganosas também. Gostaria de fazer o seguinte, já que o nosso nobre vereador Narciso pediu a estrada de Piratiba, lá eu também quero pedir, ressaltar e pedir o seguinte, aí perto do meu colega vereador também, o Amauri, que seja feito um caráter urgente também, que está difícil de passar, né, Mauri? Aí perto na rua Roque Casimiro de Oliveira e também a Exolina Vaz de Oliveira, que está tão difícil colocar os caminhões de pedregulho, e que fosse feito aí uma limpeza, perto daquele do bosque aí que foi iluminado, né, da Pousada das Araras. Que seja o mais breve possível feita acertar a rua, né, passar a máquina, tudo aí perto do Amauri. Dizer o seguinte também, que sobre o salário aí dos funcionários municipais, claro que todos os vereadores são a favor e lutam por isso, deixar bem claro, senão às vezes pode acontecer o seguinte, de acontecer um mal entendido. Foi a indicação feita e assinada por os vereadores, né? Mas que todos são a favor disso e todos ainda estaremos trabalhando, assim como os nobres colegas podem ressaltar o seguinte, que foi dito, já como disse na tribuna livre, os anos já falamos disso aí, do salário dos tão sofridos funcionários municipais. Outra coisa também, aí eu queria pedir, já que o nobre vereador Benedito Merlim pediu aí a estrada do Parazão, vamos pedir também que seja feito o mais rápido possível, que nos ligaram aí na Pérola, dizendo que tem uma ponte que está com a cabeceira também já bastante corroída pelas águas, lá no Parazão, na mesma estrada, então que seja feito esse reparo o mais rápido possível, também nessa ponte, na cabeceira, para que não venha a sofrer danos piores. Dizer o seguinte também, que gostaria de pedir para que se oficiasse na Câmara o seguinte, um agradecimento ao Dr. José Fernando Albuquerque, que é um médico cirurgião. Ele fez, através
só que em Conchas fez mais de 30 cirurgias da vista. Médicos assim é difícil da gente encontrar. Como um caso complicado que aconteceu, de uma pessoa que tinha sido feita uma cirurgia, essa lente saiu, veio para a parte interior do olho, atrás do olho, e ele foi no dia de feriado, saiu da residência, ele veio, fez a nova cirurgia, e essas lentes que ele usa, só em Conchas mais de 30 casos, essas lentes que ele usa, esses cristalinos, ele paga do bolso, que o hospital não fornece. Então o médico assim gostaria que se oficiasse um agradecimento. Só nesses últimos tempos ele fez essa campanha nas cidades vizinhas, mais de 400 cirurgias. Então eu gostaria que... Fica deferido o requerimento formulado pelo nobre vereador. E também eu gostaria de agradecer, realmente aqui, é o seguinte, da coluna do Vandercy, em que ele diz a insistência do vereador, mesmo sabendo que não há efetivo suficiente para cobrir a demanda e nem ser competência do prefeito municipal a colocação de um soldado em Jucreatiba, o vereador Zizinho Jaguri insiste no assunto. Então eu gostaria de agradecer ele, porque essa coluna pode ressaltar o seguinte: a insistência do vereador, quer dizer, nós como vereadores, nós devemos sempre estar batalhando e insistindo, ou através da prefeitura, através do destacamento policial, como também nós tivemos com a nova presidente uma reunião em que estiveram presentes o coronel Ari e o coronel Neves, em que nós também pedimos, solicitamos a eles para que fosse mandado em caráter urgente policiais para Conchas e também para Jucreatiba. E ele ficou de estudar pedindo para que o destacamento mandasse uma relação das pessoas que estavam em falta. Então eu agradeço até ao Vandercy por essa nota, e isso ainda vem a mostrar que a gente está insistindo e batalhando nesse caso. Era o que eu tinha a dizer. Com a palavra o vereador José Delvino. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de externar um ponto de vista aqui, endossando as palavras da nossa presidente, doutora Valéria, a respeito da discrepância que a gente observa nesses valores apresentados como salário desse pessoal que vão preencher esses cargos de dentista, eletricista, fiscal, fisioterapeuta, mecânico. A gente não tem nada contra o mecânico, como quem quer que seja, o eletricista de veículos. Mas você observa aqui, por exemplo, pedreiro, R$ 169. Não vai conseguir um pedreiro nunca por R$ 169. Vamos dizer aqui, um mecânico, 897. Está razoável. Mas você colocar um fisioterapeuta e colocar um valor aqui de 372, psicólogo 372, quer dizer, a gente observa que está havendo uma espécie de, sem menosprezo, qualquer um que seja, uma inversão de valores. Quer dizer, onde que vão aqueles anos de dedicação aos estudos, a responsabilidade, é claro que um mecânico também tem uma responsabilidade, mas um fisioterapeuta também tem uma responsabilidade, um psicólogo também tem uma responsabilidade. Para ele conseguir um diploma dessa profissão, foram anos de estudo, estudos sérios, que requer conhecimentos, inclusive. Então eu acho realmente que tem que dar razão, e o senhor prefeito deve fazer uma revisão a respeito disso aqui, que na verdade é muito discrepante. E também eu quero dizer que está na hora realmente do senhor prefeito fazer uma revisão, não só nesses valores, mas uma revisão no salário dos funcionários da prefeitura. Eu endosso plenamente a indicação feita pela bancada do PMDB, juntamente com o PFL, né, reclamando de melhores salários. Costuma-se dizer, mas hoje a comida, a alimentação básica não sofreu aumento depois do plano real. Mas a pessoa não vive só da alimentação básica. E a farmácia? Será que o remédio que você paga X hoje, você pagava X no início do plano real? Eu tenho a impressão que não. E o vestuário? Qualquer remédio que você tem necessidade de comprar hoje,
Você vai pagar acima de 10, 15, 20, 30, 40, 50 reais, dependendo da importância desse remédio. Agora, será que esse pessoal que ganha salário mínimo ou ganha 200 reais não vai precisar de médico? Precisa a mesma coisa que os demais. E quanto fica uma receita médica hoje? Uma consulta médica, aliás. Os senhores sabem. Vão dizer, mas existem os postos de saúde, existe o hospital que faz graciosamente. Nem sempre. Às vezes o médico fala, vai no meu consultório. Então ele tem que pagar uma consulta. Então eu acho que é chegada a hora do senhor prefeito fazer uma revisão e dar um reajuste aos funcionários municipais. Ou um reajuste, ou pelo menos um abono temporário, para depois transformar-se num aumento, não é verdade? Então eu endosso plenamente as palavras da nossa presidente a respeito dessas discrepâncias e endosso o que os senhores da bancada solicitaram em termos de aumento para os funcionários. Com a palavra o vereador José Tadeu de Almada Neto. Senhora Presidente, senhores vereadores, eu volto ao assunto tendo em vista o pronunciamento do nosso ilustre Calil Chagulho Zizinho. Ou o ilustre vereador não escutou o que eu disse ou não quis entender. Eu absolutamente não sou contra a notícia verdadeira. A notícia é verdadeira, sem dúvida. Porém, ela é inoportuna e desmotivada. É aí o ponto do meu pronunciamento. É esta tônica que eu quis dar, no sentido de que estão ressuscitando defunto para quê? Segundo, ao que me consta, nenhuma dessas desapropriações tiveram caráter leiloeiro. Não tiveram. É nesse sentido que eu coloquei o meu pronunciamento. Tudo isso que está escrito tem um fundo de verdade. Foram feitas desapropriações em gestões do nosso querido, já falecido prefeito Anivaldo Lopes, do nosso professor Paulo Nunes, do nosso professor José Luiz Miranda. Foram desapropriações feitas e que a administração anterior não teve condições de pagá-las ou negociá-las. Eu quero crer que essa atual administração também vai enfrentar dificuldades em pagar essas indenizações motivadas pelas desapropriações. Quero crer também que dentro daquilo que eu tenho lutado, o mínimo de coerência em meus pronunciamentos, eu vou ter a paciência e o espírito conciliador de não atacar a administração atual pelo fato de ela não ter conseguido pagar essas desapropriações. É esse o sentido da minha colocação, ou seja, inoportuna e desmotivada o artigo. Nada além disso. Como eu tenho dito, esta casa tem dado demonstrações de maturidade. Hoje mesmo tivemos a oportunidade de verificar num parecer, e posso dizer, com a permissão do ilustre vereador Calil e do ilustre vereador Luiz Desidério, eu tive a oportunidade de fazer um relatório na prestação, no que diz respeito ao processo de contas, de análise de contas do exercício de 1995. Tive o cuidado de elogiar o ex-prefeito, Dr. Antônio Miguel, e a oportunidade de elogiar meu adversário, Dr. Anselmo Eduardo Martellini, de partidos, mas nunca contrariando os interesses da cidade, lembrando ainda dos ex-integrantes da mesa diretora daquela gestão, como o senhor Mário Cassimiro e o senhor Ivo Valdir. É dentro desse espírito que eu quero também dizer o seguinte: muito mais importante do que uma crítica desmotivada, eu quero que na edição seguinte o jornal estampe: Conchas tem homens honrados. O ex-prefeito Dr. Antônio Miguel realizou no ano de 1995 e espero que 96 uma administração honesta, competente. O Tribunal de Contas aprovou
as suas compras. Assim como esta casa, presidida na época pelo doutor Anselmo, também teve suas contas aprovadas. É nesse sentido que eu quero ser coerente, e daquilo que eu ocupei esta tribuna nesta noite, talvez eu não tenha completado o meu raciocínio. É muito fácil atacar, o difícil é elogiar. Tanto o doutor Antônio Miguel quanto o doutor Anselmo, eles são dignos de elogios. Não seria necessário, mas eles cumpriram a obrigação de homens públicos. Eu fiz questão de apresentar um elogio nesse sentido, de que não vamos atirar pedra, não. Vamos pegar, vamos elogiar o que está bem feito. Era obrigação, mas eu estaria no meu dever de fazer consignar o elogio. Pois não, vereador? Me permite uma parte só. É o seguinte, eu também acho que não fui entendido, porque eu falei o seguinte, que seria bom sempre que fosse publicado, não contra as publicações, para que em épocas de políticas não fossem feitos jogos políticos em cima disso. Simples desapropriações e largar para que o outro pagasse, jogar a dívida para frente. Então, sempre é bom, porque as pessoas, não estou culpando esse ex-prefeito ou aquele, estou dizendo o seguinte, que é bom sim sempre publicar, para que o povo saiba o que está acontecendo, com publicações não enganosas, como fui bem claro, para que o povo saiba o que está acontecendo. Se um prefeito não pode realizar bem a sua gestão, por quê? Porque às vezes tem que estar pagando coisas que foram desapropriadas de outras gestões e que está vindo rolando para frente. Isso que eu quis dizer, sem criticar este ou aquele, não citei nomes. Certo? Perfeitamente. Entendi. Apenas da forma colocada em seu pronunciamento, é que eu coloco dessa forma. Não existiu outro sentido em meu pronunciamento anterior, senão o de eu ressalvar a falta de oportunidade pela publicação. Seria isso, senhora presidente, senhores vereadores. Com a palavra o vereador José Nivaldes Braga. Senhora presidente, nobres colegas, o nobre colega Tadeu falou a respeito de elogios e ataques. O colega Darcísio falou a respeito dos ônibus, que não leva de Juquirativa até o sítio. Eu gostaria que esse é um ônibus escolar. O ônibus escolar já disse que é para transportar alunos. Eu ficaria contente se ele viesse aqui e reclamasse que o ônibus de Juquirativa, que vem até Conchas, está com uma superlotação. Realmente o ônibus está superlotado. Esse mostra que ele estaria preocupado com as crianças de Juquirativa. Agora, o ônibus de Juquirativa até o sítio, eu acredito que, se são pessoas idosas, os ônibus realmente andam vazios. Se essas pessoas forem até o coordenador distrital, eu acredito que ele é capaz de resolver. Permite uma parte? Senhor presidente, já foi conversado com ele tomou a decisão que não é para levar. Já foi conversado com ele. Com certeza é a autorização do senhor prefeito. Será que essas pessoas já vieram? Já vieram, já vi. Quem? As pessoas interessadas ou você? Não, pessoas interessadas. Tem pessoas, nobre colega, que tem sei lá como dizer, elas têm um certo receio de falar com o senhor prefeito. É o que eu falo, vamos também falar com o senhor prefeito. Mas penso que o prefeito não vai atender bem. Eu falei, não, se ele não atender bem é uma outra coisa, mas vamos até o prefeito. Algumas pessoas já se dirigiram ao prefeito. Então, não é para levar. Algumas pessoas. Se são 5, acredito que tenha vindo uma. Algumas. Eu não sei. Eu não Na verdade, você também não tem certeza. Não, mas tenho certeza que ocorre no nosso distrito. Mas traz aqui até o prefeito. Mas o senhor acha necessidade? Aí eu advirto os nobres vereadores que o aparte tem que ser objetivo e claro. Por favor, o nobre vereador Darcísio já tenha o aparte singelamente. Muito bem, então é isso. Estou respondendo que o coordenador distrital não leva.
Não permite. Então, só para concluir em relação aos ônibus, eu gostaria que ele se preocupasse com os alunos, e é o ônibus escolar. Ônibus escolar é para levar aluno. Ele mesmo fez uma crítica com relação às ambulâncias, que não trouxe ou não levou um certo paciente. Tem dia que todas as ambulâncias estão sendo usadas. Então, deveria o nobre colega se preocupar com o doente e vir buscar e levar até o jubilativo. Era só isso, obrigado. Com a palavra o vereador José Oscar Pavan. Eu gostaria, em nome do senhor presidente, em nome da Câmara Municipal, fosse oficiado a nossa Câmara dos Deputados sobre uma condolência sobre o deputado Luiz Eduardo Magalhães, a família, que hoje lá era líder do governo na Câmara e hoje o nosso presidente da Câmara, Michel Temer. Eu gostaria que fosse oficiado pela Câmara em nome de todos os vereadores. Fica deferido o requerimento formulado pelo novo vereador. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Senhor presidente, simplesmente acrescentando ao requerimento do meu colega, que também se inclua nossas condolências ao passamento do ministro Sérgio Mota. Fica requerido também os votos de pesar para o ministro Sérgio Mota. Muito obrigado. Senhor presidente, eu às vezes tenho ocupado a tribuna para tecer críticas à imprensa, mas críticas sempre no sentido de construir e não de destruir. Mas também sou bem sensato quando tenho que elogiar. E eu tenho verificado que o jornal Comarca mudou um pouco sua linha de publicação e melhorou bastante no que tange a uma maior democracia em seus artigos. Então, só faltando agora estender isso para o nível estadual e lembrando dos nossos deputados estaduais e federais que estão atualmente também colaborando com conchas, sem, é claro, esquecer dos que já ajudaram. E, principalmente, nessa nova edição que saiu, ela abrangeu bastante a nossa cidade de Conchas, não só o artigo deste vereador, mas sobre vários assuntos de interesse geral. Então, também fica aqui o elogio para essa nova filosofia de trabalho desse jornal. Sem esquecer, entretanto, do jornal O Alerta, que adquiriu novos equipamentos e que agora deverá melhorar ainda mais seu sistema de impressão. É um esforço muito grande do nosso colega Paulo Pereira de Góes, que tem procurado oferecer boas informações através desse antigo jornal da nossa cidade. Então, parabenizando hoje a ambos os jornais. Muito obrigado. Na ausência de demais oradores para falar em explicação pessoal e aproveitando a oportunidade, eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 29/4/98 às 20 horas na sede da Câmara. Dou por encerrados os trabalhos desta noite.